Você está preparado para lidar com algum imprevisto financeiro sem entrar em dívida? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como montar a sua reserva de emergência e qual os melhores investimentos para você fazer isso. A reserva de emergência é o primeiro objetivo que qualquer pessoa deve ter. Se você não tem uma reserva de emergência, nem adianta tentar investir ou montar uma carteira de investimentos. Qualquer coisa que acontecer na sua vida vai te desestabilizar financeiramente. Por isso, qualquer pessoa que pensa em montar uma carteira de investimentos, ou até quem não pensa em investir, deveria ter uma reserva de emergência. Comenta aqui se você já começou a planejar a sua, ou se você já tem uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um valor que você deve ter guardado para cobrir todos os seus custos em caso de imprevistos financeiros, como uma perda de renda, emergências médicas ou gastos inesperados. Imagine que amanhã você precisa de R$2.000 para consertar o seu carro, ou você foi demitido e precisa se manter durante um tempo até conseguir arrumar outro emprego. Como você faria isso sem recorrer a cartões de crédito ou empréstimos? Essas são situações que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. E a reserva de emergência serve para que você possa se preparar para quando essas coisas que podem acontecer, de fato, acontecerem. Beleza, mas quanto eu preciso guardar para ter uma reserva de emergência? Para começar, de fato, a investir e planejar a minha liberdade financeira? Bom, depende. Primeiro você precisa calcular o seu orçamento doméstico. Quais são seus gastos essenciais por mês? Quanto você paga de aluguel? Quanto você gasta com alimentação, com água, com luz? Só toma cuidado para não confundir seus gastos mensais com os gastos essenciais. Não é para você pegar o quanto você gasta por mês e utilizar esse valor como base. A reserva de emergência é para cobrir apenas o que é indispensável. Quando você está sem renda ou em uma situação de emergência, você vai continuar gastando dinheiro com barzinho, mini cinema, saindo para festa ou comprando um celular novo? É lógico que não. Você só vai considerar o que é indispensável na hora de calcular o valor da sua reserva de emergência. Com o seu orçamento definido, você agora vai fazer o seguinte: vamos supor que seus gastos mensais é de R$2.000 por mês. Você vai pegar esse valor e multiplicar por 3, por 6 ou por 12. Aí você deve estar se perguntando agora, mas como assim? Se você é um servidor público, por exemplo, e tem uma estabilidade onde o risco de demissão é menor e o salário geralmente não atrasa, pode-se montar uma reserva de emergência guardando 3 meses do seu custo de vida, que nesse nosso exemplo aqui seria de 2.000 vezes 3, um total de R$6.000. Já se você é assalariado, CLT, aqui o ideal é ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida, porque a possibilidade de uma demissão pode ser muito maior do que um funcionário público. E nesse nosso exemplo aqui ficaria 2.000 vezes 6, que dá um total de R$12.000. Agora, se você é autônomo, empreendedor ou tem uma profissão muito incerta, como a de corretor de imóveis, por exemplo, que em um mês pode receber 12.000 e no outro pode não receber nada, é mais lógico você ter pelo menos 12 meses do seu custo de vida guardado, já que a incerteza aqui pode te levar a tomar decisões ruins caso ocorra a falta de dinheiro. E o valor aqui nesse nosso exemplo ficaria de 2.000 vezes 12, um total de R$24.000. E você pode estar até pensando aí que é muito dinheiro e que vai levar muito tempo para juntar tudo isso. Eu não vejo muita gente falando disso, mas a sua reserva de emergência vai demorar para ser formada. Vamos supor que você ganhe R$3.000 por mês e desse valor você separa todo mês 10% para formar a sua reserva de emergência. Se você tem um custo de vida mensal de R$2.000, demoraria cerca de 7 meses para você juntar um mês do seu custo de vida. Para 3 meses, seriam 20 meses, para 6, 40 meses e para 12, 80 meses. 12 meses dos seus custos essenciais. Mas Felipe, é muito tempo, vou demorar muito para começar a investir. Você não tem nenhuma reserva de emergência, descobriu isso agora e está com pressa para investir? Segura a emoção, porque a reserva de emergência é o que vai te dar base para sustentar seus investimentos durante uma crise. Mas se você estiver muito ansioso para começar a investir, usa metade desse valor pelo menos para a sua reserva de emergência e investe a outra parte. Logicamente, vai dobrar o tempo que você vai demorar para construir a sua reserva, mas você pode complementar os aportes fazendo renda extra ou gastando menos nas suas contas do mês. E é claro que esse tempo todo vai diminuir no final, porque esse dinheiro vai acabar rendendo juros com o tempo e aumentando o patrimônio. E é por isso que é importante saber aonde investir esse dinheiro. Você deve deixar esse dinheiro investido em ativos
com alta liquidez, baixo risco e que tenha uma rentabilidade mínima, pelo menos que cubra a inflação. E quais são esses investimentos que você pode escolher para deixar a sua reserva de emergência? Primeiro, temos o Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil e que tem a menor chance de inadimplência. No Tesouro Selic, basicamente, você empresta dinheiro para o governo. Em outras palavras, o risco do governo não honrar o pagamento dos títulos é extremamente baixo, já que ele pode emitir moeda ou ajustar impostos para garantir os pagamentos. O Tesouro Selic também tem uma alta liquidez. A liquidez dele é D+1, que significa que você pode resgatar o dinheiro em qualquer momento em dias úteis. O valor resgatado será acreditado na sua conta em D+1, ou seja, no próximo dia útil após a sua solicitação. Isso também significa que se você solicitar o resgate numa sexta-feira, por exemplo, o valor só será acreditado na segunda. Mas o Tesouro Selic tem uma particularidade. Se você solicitar o valor até as 13 horas de um dia útil, ele vira D+0, que significa que você vai receber no mesmo dia. E além disso, o Tesouro Selic rende a taxa Selic, que atualmente, na data de gravação desse vídeo, é de 12,25% ao ano, um valor bem superior à inflação, garantindo uma boa rentabilidade pela segurança que ele oferece. O segundo lugar que você pode alocar o seu dinheiro são os CDBs de liquidez diária que renda pelo menos 100% do CDI. O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa de referência usada no mercado financeiro brasileiro. Ela representa os juros cobrados nos empréstimos entre os bancos para manter suas operações equilibradas no curto prazo. Não vou entrar muito em detalhes de como é calculado o CDI, mas basicamente ele é muito próximo da taxa Selic. Os CDBs também oferecem um baixo risco. Eles não são protegidos pelo governo, igual o Tesouro Selic, mas são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. O FGC é uma instituição que protege os investimentos em caso de falência ou problemas financeiros dos bancos e outras instituições financeiras no Brasil. Ele garante até 250 mil por CPF por instituição, limitada a 1 milhão total por CPF, ou seja, você pode ter 250 mil em 4 instituições diferentes e mesmo se todas quebrarem, você ainda vai ter seu dinheiro de volta. E a terceira opção, muito utilizada hoje em dia, são as contas remuneradas dos bancos. Existem diversas contas remuneradas hoje em dia, como a caixinha da Nubank, o porquinho do Inter, que rendem 100% do CDI e geralmente também são de liquidez diária. Quase todos os bancos hoje em dia oferecem esse tipo de conta, mas tem uma questão para se atentar. Praticamente quase todas as contas remuneradas são protegidas pelo FGC. No entanto, há algumas situações a considerar. Caixinhas remuneradas em fundos de investimentos podem não ter a mesma proteção do FGC, dependendo do tipo de fundo. Fundos de renda fixa e de curto prazo, por exemplo, não são garantidos pelo FGC, pois o FGC só cobre depósitos, como em CDBs ou poupanças. Esses 3 tipos de investimentos têm alta liquidez, segurança e uma rentabilidade mínima, e são os mais ideais para você deixar o seu dinheiro enquanto forma a sua reserva de emergência. Mas agora eu queria levantar um ponto. Todos esses investimentos são excelentes, pois têm alta liquidez, uma boa segurança e uma rentabilidade decente. Mas a verdade é que imprevistos podem surgir a qualquer momento e nem sempre dá para sacar o dinheiro na hora. Imagine que num sábado à noite você está viajando com seu carro e ele quebra. Além de precisar da grana para consertar o carro, você vai ter que arranjar um lugar para passar a noite e ainda se virar com a alimentação. Ou então, se você se acidentar no fim de semana e precisar de algum atendimento médico. E aí, o que você faz? Se não dá para resgatar o dinheiro na hora. Você pode até falar, mas existem investimentos com liquidez imediata. Mas vamos problematizar mais a situação. E se você estiver sem internet? Você vai estar ferrado do mesmo jeito. Então o que eu sugiro é que você tenha pelo menos um mês da sua reserva de emergência guardada em casa, para casos mais urgentes, que não dá para esperar o tempo de resgate. Pelo menos uma parte desse dinheiro precisa estar com você, para não acontecer uma emergência e você não poder utilizar aquele dinheiro que você separou especificamente para o caso de emergências. Construir uma reserva de emergência vai levar tempo, mas não desanime se parecer um processo lento. O importante é ser constante e não desistir. Pense na sua reserva de emergência como um seguro contra imprevistos. Quanto antes você começar, mais cedo terá a sua segurança financeira. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like e se inscreva no canal. Eu sou Felipe Augusto e esse foi Mais Que Grana.